Os Windsor, que são uma casa real inventada, não porque eles não sejam uma casa real, são uma casa real. Só que eles são... É uma linhagem que já tinha dado muitas dores de cabeça. Quando aparece Diana na equação, para o Príncipe Filipe e para a Rainha Isabel II, é como se tivesse baixado Nossa Senhora de Fátima. Aí, quando eu abrir a boca, Lady Di era made in England, filha de um aristocrata, bonita, alta, com estilo. Bem, para os britânicos, não há nada melhor no mundo do que o made in England. A Diana não era uma estranha. O Príncipe Carlos tinha namoriscado com Sara, a irmã mais velha de Diana. Carlos sempre esteve apaixonado pela mesma mulher, Camilla Parker Bowles. São duas histórias paralelas. Carlos começou a sentir ciúmes de Diana, porque a popularidade de Diana era muito superior à sua. Porquê? Porque tinha aquela áurea especial. Os reis de Espanha, na altura, não vão a esse casamento. Mais do que escândalo, foi uma polémica. Proibiram a Casa Real de ir ao casamento de Carlos V. Bem-vindos ao meu podcast Wedding Dreams. Comigo tenho Adriano Silva Martins, o melhor apresentador de Portugal, jornalista, tudo. Tudo melhor. Okay? Tudo melhor. Querem saber de informação? É com o Adriano na TVI, hoje aqui. Muito obrigado, Mariana. É um gosto para mim estar aqui contigo. Dizer-te que, ao igual que a Rainha Letícia de Espanha, porque hoje vamos falar aqui de realeza, Exatamente. a Rainha de Letícia tem uma frase que é: sei que não sou a melhor, mas vou ser. E, portanto, agradeço-te agradeço-te o elogio. Sei que ainda não sou o melhor, mas vou ser. Para mim és. Mas vou ser. Mas para mim já és, e por isso é que eu te quis aqui também para comentar este tópico. Ótimo. Isto é conversa de amiga, mas sim, podemos continuar. Exatamente, mas para falar dos casamentos reais, porque realmente é um tópico que toda a gente gosta, mas não estão informados, não é? Sim, porque há muito mais do que aquilo que as pessoas veem à simples vista. Exato. É verdade que os casamentos reais são talvez os casamentos mais seguidos do mundo, embora haja casamentos em Hollywood, embora haja casamentos de participantes e concorrentes e ex-concorrentes de Casas dos Segredos e afins. Sem dúvida. Mas aqueles que são globalmente conhecidos e vistos por milhões de pessoas por televisão são os casamentos reais. Mais mediáticos e não sei, há aqui uma magia, há uma magia muito especial. Acho que há aqui uma magia muito especial, embora as pessoas digam que as monarquias são coisas anacrónicas, mas continuam a manter essa magia especial, e os casamentos então é a cereja no topo do bolo, é aquilo que todos queremos ver, é o verdadeiro conto de fadas, e portanto devo dizer que agora estamos em tempos de maresia baixa, porque já casaram todos os príncipes herdeiros e aqueles que irão casar ainda daqui são muito anos, novos. Claro. Portanto, agora estamos aqui num momento, mas estamos num de momento maresia alto baixa. para Sim. comentários. Porque Claro como que já sim, foram, sempre. podemos comentar os casamentos Claro e as que casas sim, reais. claro que sim, Então acho que vamos começar pela mais icónica, não é? Casa Real Britânica. Sim. E queria saber, quero que tu me contes assim tudo. Vamos comentar, vamos começar pelo casamento, não é? Príncipe Carlos e Princesa Diana, que eu acho que foi muito controverso, há muito para ser dito, não é? O casamento entre Carlos e Diana, que foi em julho de 1981, ou seja, já lá vão 43 anos, foi, na maior aceitação da palavra, foi um casamento mais real. Foi o casamento mais real porque foi o mais majestuoso. E para os monárquicos foi aquele casamento que serviu de base no século XX, no final do século XX, para o resto de casamentos reais, para o bom e para o mau. E porquê é que eu digo para o bom e para o mau? Mas a minha primeira pergunta só é, diz-me. o mais majestoso porque a Casa Real Real realmente tem Britânica mais dinheiro, ou porque tem outra importância? Tem, é assim, em termos de importância, claro que todas as casas reais vão dizer que elas são as mais importantes. Obviamente, os britânicos dominam o marketing como provavelmente a Casa Real Espanhola, que é uma Casa Real mais antiga que a britânica, que mais importante em termos de históricos para o mundo, é mais importante, é a monarquia hispânica, e quando digo monarquia hispânica incluo Portugal e Espanha, porque fazemos parte de Hispânia, aquilo que era Hispânia no Império Romano. As duas monarquias mais importantes do mundo seriam talvez a portuguesa e a espanhola. A portuguesa já não existe, existe Casa Real, mas não existe monarquia em Portugal.
A Casa Real Britânica, o que é que sucede com ela? Primeiro, o primeiro idioma do mundo é o inglês. Sem dúvida, Depois, o posicionamento do Reino Unido a nível global não é o posicionamento de outros países a Claro. nível global. E, portanto, claro que é o casamento mais vendível, com um marketing mais incrível Claro. e, portanto, mais majestuoso. Também foi o mais majestuoso porque foi aquele que teve mais convidados. Estava acima dos 4.000 convidados. Incrível, Isto na meu Deus. Europa. Há depois, obviamente, monarquias no Oriente Médio Claro, são e outras na Ásia. São culturas. outras culturas, é outra louça. Exatamente. Dizer-te, isto foi um casamento que chegou à Casa Real Britânica na hora H. E porquê é que chegou na hora H? As pessoas... a Rainha Isabel II, em 1981, não tinha aquele elan que teve na última década da sua vida, que era uma mulher indiscutível, que era uma figura icónica indiscutível. Não. Nos anos 80 estava a atravessar uma crise na instituição porque faltavam caras novas. Claro. A Os filha, tempos também mudaram, os não tempos é? mudaram. A filha, a Isabel II, teve 4 filhos, deles só uma filha. É verdade que nós reparamos sempre muito mais nas princesas do que nos príncipes, porque são as princesas, as suas joias, os seus vestidos, aquilo que fazem sonhar, talvez, a sociedade. E, portanto, a Rainha Isabel II só tinha uma filha que não prima por ser uma mulher de um gosto exclusivo pelos grandes vestidos, pelos grandes banquetes. Não é uma Carolina do Mónaco, não era uma princesa Diana. A princesa Diana chega com 19 anos à família real britânica, pertence a uma das sagas familiares aristocráticas mais importantes do Reino Unido, é uma Spencer. Aliás, tem mais pedigree. Assim... era isso que eu queria que tem mais pedigree do que os Windsor. Os Windsor, que são uma casa real inventada, não porque eles não sejam uma casa real, são uma casa real, só que eles são Hanover, são alemães. A Rainha Vitória casou com um Hanover e o apelido deles é Hanover. Só que com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial havia uma aversão tão grande à Alemanha que eles viram-se obrigados, depois da Primeira Guerra Mundial, a trocar um nome, que é o Windsor. Claro. Que é o Windsor. A Princesa Diana era uma mulher bonita. Mas ela é considerada plebeia ou não? Não, ela não era plebeia. Ela não era. Ela tem sangueEla não real. tem sangue real. Não. Ela é aristocrata. Claro, há uma grande diferença. Ela não era princesa, era filha do Conde Spencer. E, portanto, não Já era... Já vai explicar se por isso houve mais aceitação não, ou menos? Houve muita aceitação e houve muito consenso em torno à figura de Diana, e eu vou-te explicar porquê. Primeiro, porque Carlos era um solteirão já na altura. Para os cânones da altura, o príncipe Carlos casa-se já passado os 30 anos. Claro, sim, já é uma o que já era tarde para 1981. Era o filho de Isabel II, a rainha de todas as rainhas, o homem que tinha tido alguns romances, inclusive com algumas estrelas da pop, e, portanto, era uma figura muito popular e muito querida no Reino Unido. Era o herdeiro. Claro. E, portanto, era o casamento mais importante. Depois, os britânicos, nós sabemos que eles são muito especiais. Tu tens uma irmã que mora na Inglaterra, em Manchester. Eu mesma vivia em Londres. Para os britânicos, não há nada melhor no mundo do que o Made in England. E, portanto, Lady Di era Made in England. Filha de um aristocrata, bonita, alta, com estilo. Ainda não era aquela Diana que nós conhecemos. Há uma Diana com menos estilo e uma Diana com mais estilo, que é a Diana do fim. Mas que se vai transformando. Vai-se transformando. Mas como, e aqui não quero gerar um conflito diplomático, os ingleses têm um gosto duvidoso, para eles a Diana podia ser outro podcast também. Sim, era o súmum da sofisticação. E talvez para a classe média britânica ela assim o fosse. Mas foi um casamento arranjado? Não foi a 100%. Não foi a 100%. Diana casa-se completamente apaixonada e embelezada pelo príncipe Carlos. Conheceram-se no entorno de... Conheceram-se, as famílias conheciam-se de sempre. Claro. A Diana não era uma estranha. O príncipe Carlos tinha namoriscado com Sara, a irmã mais velha de Diana. Um relacionamento que não passou disso, do namorico de pós-adolescência. Mas o que é verdade é que Carlos sempre esteve apaixonado pela mesma mulher.
Camilla Parker Bowles. Pois, eu ia perguntar onde é que entra e são duas histórias paralelas. São duas histórias paralelas, sendo que Carlos e Camilla conhecem-se nos anos 70 e Carlos e Diana só se conhecem nos anos 80. Então, mas porquê é que ele não casa com a Camilla? Não casa porque, na altura, as casas reais tinham também uma rigidez que agora, nem sei se rigidez existe em português, mas eram muito mais rigorosas nos seus comportamentos, e principalmente a Casa Real Britânica, e achavam que Camilla Shand, porque Parker Bowles é o apelido do marido, do primeiro marido de Camilla, Camilla Shand, também vinda ela de uma família aristocrática, era baixa aristocracia. Acho que a sua avó era viscondessa. Aliás, uma das suas bisavós ou tretavós foi amante do rei Eduardo VII da Inglaterra. Ou seja, assim, é uma linhagem que já tinha dado muitas dores de cabeça a Alice Capel. Era o nome desta bisavó de Camilla. Salvo erro, ou é treta-avó ou é bisavó. E, portanto, quando aparece Diana na equação, para o príncipe Filipe e para a rainha Isabel II, é como se tivesse baixado Nossa Senhora de Fátima. Porquê? Porque era bonita. Porque sabiam que tinham ali um grande produto, porque ela tinha um carisma muito especial. Diana tinha uma áurea que nenhuma outra princesa dos nossos tempos tem. Claro. Pode haver mais profissionais, menos superficiais, mais bonitas, inclusive, isto depende dos gostos de cada um. Mas Diana tinha uma áurea muito especial. Porque é que há pessoas... Ela tem uma imagem marcante, ela entra e enchia uma ela sala. Ela entrava numa sala e enchia. Adoravam, exatamente. É uma espécie de Mariana Deshner da realeza. Toda babada com os mas é verdade. É loura, bonita, com uma luz especial. Porque é que há pessoas que são muito profissionais e nunca chegam lá? Ficam sempre num termo médio. E há pessoas que, se calhar, se engasgam, por exemplo, a ler o teleponto, e são maravilhosas. E o público as adora. Por isso mesmo. Por isso mesmo. Diana tinha isso. No teu caso, é tudo. Eu é tudo. Fantástico, claro. Se eu é com tudo, imagem fantástica. Eu é tudo a €1. É tudo. Diana tinha tudo. E a Casa Real Britânica, que é expert em vender produtos, porque eles são a maior máquina de vender merchandising do mundo. Não há nada a ver com Beyoncé, Madonas, Lady Gagas. Não. Casa Real Britânica. Sem dúvida. Quem é que não tem as latinhas em casa? Toda a gente. Eu tenho a caneca e o prato do casamento do Carlos e Diana. Sim? Encontrei na Feira da Ladra e fiquei com eles. Ai, não acredito. Claro. Devia ter trazido para hoje. Ai, por acaso pois sim. É. Mas está na minha casa da chamusca. Vou lá ter. Depois faço uma foto e meto no Instagram. Isto para te dizer que foi realmente um grande casamento. Diana estava embelezada e apaixonada e acho que o príncipe Carlos se deixou ir. Obviamente, gostava de Diana. Tinha aquela paixão arrebatadora? Não a Sim, tinha... mas deixou-se ir porquê? Porque os pais... Também, pela pressão social, pela pressão familiar, pelo peso da instituição, por perceber que já estava a passar uma idade que era complicada. Obviamente, Camilla já estava casada. Camilla e o marido foram ao casamento de Carlos e Diana. Foi sempre então, uma amiga próxima. Com a Camilla era sempre ela casada? Ou não? Não. Eles antes já Ou seja, eles sempre foram amantes de duas relações, no fundo. Carlos e Camilla foram namorados na tarde da adolescência, mas Camilla era uma mulher muito livre, enquanto namoriscava com o príncipe Carlos, também namoriscava o Parker Bowles, o seu primeiro marido, que talvez Camilla soubesse que não estava disposta a abdicar da sua liberdade e, portanto, preferia ter um casamento mais tranquilo com um homem que também amava profundamente, que é o pai dos seus primeiros filhos e marido, do que estar-se a meter numa instituição que nós sabemos que não é muito fácil. Nenhuma monarquia, nenhuma casa real é fácil. Bom, obviamente, o nível de amor entre os dois, Carlos e Diana, era desigual, mas não vamos cair aqui naquele falso mito de que Diana casou apaixonada e Carlos não casou apaixonado. Acho que o nível de amor não era o mesmo, mas Carlos gostava de Diana. Gostava de Diana, e isso podem ver na série The Crown, como Carlos batalhou sempre
para manter o seu casamento e não só a tudo fachada, funcionasse. inclusive é para que tudo funcionasse. Só que não havia aquela química Claro. que existe. E tu que estás casada Exatamente. com um homem lindíssimo, Ai, que é o obrigada. Paulo, Sim. com um homem lindíssimo e que já tiveste outras relações no passado, Claro. sabes que, obviamente, há pessoas com quem tiveste uma química, desculpem aqui o microfone, há pessoas com quem tiveste uma química incrível e há outras pessoas com as quais não tiveste. Sem dúvida, sim. E, portanto, eles não também, tinham... E também outra coisa, que às vezes tens química, mas não funcionam em termos de Exatamente. personalidade Em ou termos de objetivos. personalidade. Não é? Eles tinham personalidades muito diferentes e depois, num certo momento, e já voltamos ao casamento, Carlos começou a sentir ciúmes de Diana, porque a popularidade de Diana era muito superior à sua. Porquê? Porque tinha aquela áurea especial que Mas nem ele todos... sentia o ciúmes porque gostava dela e o ciúme, vamos Não, dizer, básico? não era um ciúme básico. Ou é ciúme porque não, ciúme ele é que da queria popularidade. brilhar? É Exato, assim. ele é que queria porque, brilhar. vamos lá ver. Nas monarquias constitucionais, quem é o rei, realmente, embora Camila também seja rainha de Inglaterra, vamos ser sinceros, o rei a sério é o rei Carlos. Claro. O rei Carlos é quem, por linha direta, merece ou tem direito a ser o rei. Porquê? Porque é filho de Isabel II, a anterior rainha. Portanto, ele é que devia ter o destaque. No dia a seguir, as capas das revistas e dos tabloides britânicos era sempre Diana disse, Diana fez, Claro. Diana brilhou, o vestido de Diana, o novo corte de cabelo de Diana, sempre Diana era a protagonista. E ele, que tinha sido até aquele então sempre o absoluto protagonista, começa a ter ciúmes dela. Bom, mas voltando ao casamento. Exato. Dizer-te... E isso influenciou, e antes do casamento, isso influenciou em algum momento da relação deles? O facto de eles influenciou muitíssimo. Na relação deles, de se darem bem? Influenciou muito. Ok. Porque havia uns ciúmes doentios. Claro. Diana, porque tinha uma personalidade também muito complicada, às vezes via... Em que sentido? Em todos os sentidos. Diana era muito ciumenta também. Não tinha ciúmes... Mas ela era o ciúme básico do amor, não é? Exatamente. Não era a questão de... Ela tinha o ciúme básico do amor. Porque além de Camila, ela via mais amantes do que aquelas que existiam. Ela tinha uma personalidade muito instável. Portanto, não vamos nem crucificar Carlos, nem santificar Diana. Diana claro. era maravilhosa, tinha muito carisma, era carismática, mas tinha uma personalidade muito complicada. O casamento em si, vamos lá ver. Basta ver o vestido de Diana para perceber a majestosidade daquele casamento. É um vestido confeccionado por David e Elisabeth Emanuel, que era uma dupla de couturiers britânicos muito em voga naquele momento e, portanto, Diana escolhe uns costureiros britânicos para lhe confeccionarem um vestido que esteve à altura das circunstâncias. Maravilhosa. Linda, as pessoas podem gostar mais, podem achar que talvez seja demasiado pomposo. Há quem o compare a um Diospiro. Há quem o compare a uma montanha de chantilly. Sim, eu não sabia desses coisas. Sim, a nata montada, tudo. Mas mas eu acho que é assim, se não o casamento, desculpa a expressão, comia. Completamente. Se ela fosse com um vestido que não... Há dois detalhes para mim que aí demonstram que Diana era muito menos permeável e muito menos domável do que aquilo que a Casa Real Britânica pensou. Primeiro, o vestido de noiva. Sim. Maravilhosa. Mas houve alguém contra o vestido? Não. Mas isto é um statement de Diana. Esse vestido de noiva, Diana quis dizer: eu sou Diana. Eu não sou um anexo. Exato. E depois há outro detalhe muito importante. A importância. Que é as tiaras mais importantes do mundo, as mais incríveis, as mais caras, são as da Casa Real Britânica. Diana disse: não, senhor, eu levo a tiara da minha família. Não levo nenhuma das vossas. Foram-lhe postas todas à disposição. Todas as tiaras... Não. Levou a tiara Spencer. Inacreditável. Isso já se posiciona. Aí ela já se posiciona. Sim. Eu entro nesta família, mas eu não sou uma qualquer. Sim. Eu não sou um anexo. Não sou um anexo. Nem vou fazer o que me Diana, dizem, princesa... eu tenho a minha personalidade. Ora bem. A esse casamento foram mais de 4.000 pessoas. Foram todos os membros das casas reais, não só da Europa, mas de todo o mundo. Também deve ter sido o evento, não sei se foi o evento, mas mais com mais mediático Mariana, na televisão. Hoje em dia, até então,
foi o evento televisivo mais visto de todos os tempos. Pois, Agora, eu tinha ideia. agora não sei se foi superado, é provável que tenha sido superado, agora somos mais, em todo o mundo, já passaram 43 anos. Se calhar não, também há mais canais de... Digo, Sim, há mais tudo, há mais telemóvel, tudo, YouTube, há sim, mais claro. tudo, há mais tudo. Mas naquele momento foi o evento mais visto, mais que o futebol, mais que a Super Bowl, mais que a Sem Eurovisão, dúvida. mais que Claro. tudo, mais que tudo. Mais que o Vê Mais Fama, até ao dia. Até ao dia. Até ao dia, Até ao dia, até ao preparem-se. dia, até ao dia. Isto para te dizer que foram todos políticos ao mais alto nível, o presidente Nancy Reagan, que era a primeira-dama dos Estados Unidos, primeiras-damas de todo o mundo, rainhas e reis de todo o mundo, à exceção do rei Juan Carlos e a rainha Sofia. Era um dos pontos muito importantes que eu tinha aqui para te perguntar. Porquê é que Juan Carlos e Sofia, que confirmaram a assistência, iam Juan Carlos, Sofia e os 3 filhos, Helena, Cristina e o príncipe herdeiro Filipe, nenhum deles ainda nem casado, nem emancipado, nem a namoriscar ninguém, mas os casamentos reais também servem para mostrar ao mundo a continuidade. E, portanto, é bom que príncipes e princesas aproveitem estes eventos para se conhecerem melhor, para, às vezes, até surgir o amor, embora isso cada vez esteja mais em desuso e cada um decida casar-se com quem quer, mas naquele tempo ainda se pensava dessa maneira. Porquê é que Carlos e Sofia, os reis de Espanha, na altura, não vão a esse casamento? Porquê? É um escândalo, não? Não irem? Foi, mais do que escândalo, foi uma polémica que os britânicos, uma vez mais, achando-se ainda e não aceitando a sua decadência no mundo e a decadência do seu império, que já não é tal, o que é que fizeram? Anunciaram, semanas antes do casamento, já com... agora ia fazer aqui uma jogada de classe média. Juan Carlos e Sofia já tinham comprado os voos, já tinham o hotel pago. Não, pronto, mas estão a perceber. Já com tudo combinado, assistência confirmada. Claro. Por onde é que começou a lua de mel de Carlos e Diana? Por Gibraltar. Ok. Por Gibraltar. E o que é que isso significa? Significa que Gibraltar é territorialmente Espanha, mas sob a administração britânica. E, portanto, para o governo de Felipe González era uma ofensa que a primeira paragem de uma lua de mel de um príncipe herdeiro fosse Gibraltar. E, portanto, como quem manda em Espanha não é o rei, não é o presidente do governo, que é o equivalente ao nosso primeiro-ministro, claro. Felipe González, o governo de Felipe González e o ministro dos Negócios Estrangeiros proibiram a Casa Real de ir ao casamento de Carlos e Diana. Mas porquê esta questão, que tem a ver mais com história? Porque os britânicos fizeram, volto a usar esta palavra tão usada pelas influencers, um statement de dizer Gibraltar é britânico, é nosso. E os espanhóis também marcaram um statement e disseram não é vosso, é nosso. E como vocês nos estão a ofender nas nossas barbas, claro. Nós o que não vamos fazer é ainda por cima. Naquela altura temos que dizer que Juan Carlos era o rei mais importante do mundo e mais mediático. Vinha também muito polémico. Sim, vinha de parar um golpe militar e portanto, era um homem altamente mediático e com uma grande força e, portanto, assim o entenderam e, portanto, não foram ao casamento. E anunciaram o motivo? Sim, isto foi público, claro. Disseram que era porque a primeira paragem do casamento era Gibraltar. O rei Juan Carlos e a rainha Isabel II falaram por telefone, lamentaram os dois a situação. Porquê? Porque quem desenha a lua de mel não é Carlos que diz vamos a Gibraltar. É o governo de Margaret Thatcher. Então, Juan Carlos empurra as culpas. Olha, eu não vou porque o meu governo não me deixa. E Isabel II diz-lhe a mesma coisa. Eu também lamento muito esta situação. Não fomos nós que desenhámos a lua de mel. Quem desenhou foi o governo, naquela altura, de Margaret Thatcher. Claro, entendi. Ai, mas olha, não sabia. Verdade. É o que eu digo, a informação está toda aqui. Informação é poder. Exatamente. Também podíamos seguir com este tópico, porque há sempre coisas a acrescentar. Há sempre, mas o casamento foi majestuoso, foi maravilhoso. Acabou muito mal, todos nós sabemos. Foi um exemplo para o bom e para o mau. Para o bom, no sentido de saber vender uma história,
mesmo que nós viemos a saber que não era 100% correta, mas eles Exato. souberam vender durante uns anos um grande conto de fadas. Para o mal é que as pessoas, no final do século XX, já não estavam dispostas a estar e a permanecer casadas com uma pessoa da qual não estavam apaixonadas. E aqui entra o próximo tópico, Muito bem. que é precisamente os casamentos dos filhos. Dos filhos. É verdade, William e Harry aí já casaram com quem eles quiseram. Exato. São casamentos muito diferentes. Foram as primeiras a entrar, no fundo, sem nenhuma ligação, nenhum sangue azul. Sim, na vamos Casa dizer. Real Britânica, obviamente não conheço todos os antepassados de todas as Não, rainhas claro, sim. britânicas, mas acredito que efetivamente tenham sido as primeiras. Aliás, o tio de Isabel II, Eduardo VIII, foi obrigado a abdicar porque se apaixonou por uma plebeia norte-americana divorciada. Uhum. Pronto, isto é para vermos, em contexto histórico, como é que as coisas mudaram. Como é que, exatamente, No porque de princípio, repente... no princípio do século XX, um rei é obrigado a abdicar porque se casa com uma divorciada e plebeia, e no final do século XX, ou mais no princípio do século XXI, os descendentes desse tio de Isabel II casam com quem querem. Com quem querem. E o exemplo mais gritante é o príncipe da Noruega, não é? É sim, o príncipe da Noruega, Haakon, que casa com a princesa Mette-Marit, que já trazia um filho que agora está a dar muitas dores de cabeça por acusações de violação à ex-namorada e abuso sexual. É a primeira vez que um príncipe herdeiro de uma casa europeia casa com uma mulher que já traz filhos de um anterior relacionamento. Exatamente, é que já nem é o caso da Kate e da Meghan. De serem plebeias. Serem plebeias, mas pronto, com vidas... Claro, com vidas anteriores, etc. Sim, mas normais, aqui não. Aqui é até Aqui, casos extremos, pronto, de famílias... se me permitem a expressão, Mette-Marit trazia uma mochila já. É isso. Trazia uma mochila. Obviamente, os tempos mudaram, tudo isso e tudo mais. Mas as casas reais são instituições que se regem por normas sociais não escritas, mas muito rigorosas. Claro. E que algumas delas têm-se vindo a mudar, porque os tempos mudam e, portanto, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E, portanto, isso aconteceu. Mas voltando aos casamentos, agora neste caso de Kate e William. Já para começar, William, que era quando se casou o herdeiro do herdeiro, porque Carlos ainda não era rei. Claro. Mesmo assim, foi um casamento muito pomposo, não tão pomposo como o do pai, porque o pai casou sendo príncipe herdeiro, ele não. O Carlos já era príncipe de Gales, o William era só duque de Cambridge. Também, se calhar, eu ia perguntar a questão dos tempos, mais uma vez, terem mudado, não é? Não só. Das pessoas acharem que estavam a usar dinheiro público. Não, os britânicos usam e têm um pensamento muito pragmático. Já dissemos isto aqui, a instituição monárquica, a Casa Real Britânica, é uma grande máquina de fazer dinheiro. E os britânicos adoram dinheiro. E adoram mediatismo. E adoram estar posicionados no mundo. Então não era essa a questão. Não era uma questão de... Era uma inversão quase, não é? Exatamente. Quanto maior é o casamento, Sabes mais taças vão vender. O Reino Unido é uma sociedade muito evoluída em comparação ao nosso pensamento pequeno burguês português. Claro. A classe média britânica é uma classe média com dinheiro. E, portanto, as pessoas não estão tão pendentes do que é que a Casa Real gasta ou deixa de gastar. Porquê? Porque eles próprios têm uma vida digna. Claro. Têm salários que correspondem àquilo que trabalham, ou àquilo que estudaram. Têm um bom posicionamento social. Nós cá em Portugal ainda é uma coisa que temos pendente. Se acontecesse aqui, está um casamento deste, em Portugal, não há uma monarquia e há vários motivos e provavelmente a inveja e também, não só a inveja, também a falta de capacidade que ao longo dos anos os nossos governos tiveram de transformar a sociedade e termos uma classe média pujante e forte economicamente, faz também que reparemos sempre se o vizinho tem um carro melhor que o nosso, Exato. Se tem uma casa de férias, se tem uma casa maior que a nossa, se ganha mais do que nós, se os filhos vão a um colégio melhor.
etc, etc, etc. sim. No Reino Unido, a Que dava classe outro média é muito podcast mais também. forte. Ui, Este podcast dava para muito. dava Dava para muito. muito. Foi um casamento menos pomposo, mas atenção, não deixa de ser a família real mais importante do mundo, Claro. em termos mediáticos. Foram todas as cabeças coroadas da Europa. Da família real espanhola, por exemplo, foram a Rainha Sofia, juntamente com os príncipes das Astúrias, agora Filipe e Rainha Letícia, agora já reis. Ou seja, foi a mais alta representação que Espanha podia enviar, porque o Juan Carlos, da mesma maneira que Isabel depois ficaram II... com boas relações. Não, sempre. Até porque há laços familiares. Temos que ter em conta que a avó de Juan Carlos, a Rainha Vitória Eugénia de Espanha, era neta da Rainha Vitória de Inglaterra. E, portanto, era tia de Isabel II. Ou seja, mais parentesco do que este é só mesmo pais e filhos. Claro. Pronto. E, portanto, não, a família real britânica sempre se deu bem com a família real espanhola. E dou-te um exemplo. Um dos últimos discursos da Rainha Isabel II pelo Natal tinha várias fotografias atrás. Sabes qual é que era a fotografia? Não. Filipe e Letícia com as infantas Leonor e Sofia. Incrível. Ou seja, isso no seu entorno no seu pessoal. entorno, que na sua mesinha de apoio, quando estás a dar o teu discurso de Natal, tenhas as fotografias dos teus netos, dos teus filhos, do casamento dos teus filhos. Então e depois... aquele episódio de não ir ao casamento aquilo da era uma Diana coisa política. Foi uma questão era mesmo uma coisa política, claro. política. E aqui assistiram então todos. Aliás, Gibraltar é como daqui ao Castelo de São Jorge. É como da Avenida da Liberdade ao Castelo de São Jorge. Para o rei Juan Carlos, Gibraltar é uma questão menor. E para a Rainha Isabel II era também uma questão menor. Pronto, é o que é. É o que é. É o que é. É o que é. Foram todas as cabeças coroadas. Foi um grandíssimo casamento. A aceitação. Kate foi muito bem vestida por Alexander McQueen. Naquela altura já Alexander tinha morrido e foi assinado por Sarah Barton, a sucessora na Casa McQueen. Lindíssima também. Mas estava lindíssima, linda, muito de acordo com os nossos tempos. As coisas já não são tão pomposas como eram nos anos 80. Claro. Eu diria que Carlos e Diana foi o último casamento real a sério. É o que tu dizes, é os tempos, que hoje em dia é tudo mais estético, mais... Agora, foi um grandíssimo casamento. Os britânicos saíram à rua, as casas reais europeias, que são aquelas que nos interessam para aqui, aderiram e foram todas prestar o seu respeito ao herdeiro do herdeiro, ao herdeiro e à rainha. E, portanto, foi um casamento que correu muito bem, um casamento por amor. Sim, e depois era isso que eu ia um casamento... o tema da aceitação. As pessoas no fundo aceitaram também porque viam que era amor verdadeiro. Aceitaram, eles outros, tinham também uma relação já bastante prolongada, Kate e William. Estudaram juntos. Kate sempre foi muito acarinhada pelos britânicos. Agora com esta situação do cancro ainda se tornou numa figura mais querida e mais acarinhada, se isso é possível, porque ela já era muito popular. Aliás, o rei Carlos... quando fala da Nora publicamente diz a minha querida Nora, my beloved, agora não sei como é que se diz Nora em inglês, mas a minha querida Nora é considerada o grande diamante da Casa Real Britânica, como no seu dia era considerada a Diana. Porquê? Porque nós sempre vamos olhar para as mulheres, para os vestidos, para as joias e por tudo mais aquilo que falámos. Muito diferente foi o casamento de Meghan e Harry. Totalmente diferente. Mas só antes de irmos aí, só uma pergunta. Por causa do vestido, a irmã dela foi vestida de branco e isso eu nunca entendi. Bom, porque a irmã dela era dama de honores. Ok, mas normalmente não se vai de branco, não é? Mas todas iam. Mas todas iam. Okay. Todas as damas de honor iam de branco. Mas pronto, foi ela que escolheu, não é? Foi ela que escolheu, também assinado por Sarah Barton para a Casa McQueen. Para ser diferente. Quase eclipsou a Kate. Eu lembro-me, Pippa Middleton, naquele momento, estava absolutamente no auge, porque estava absolutamente maravilhosa. Maravilhosa. Estava perfeita, sim. Maravilhosa. Mas esse casamento correu muitíssimo bem. Teve todas as cabeças coroadas e mais alguma. E a Kate também não teve problemas de que lhe tirassem o protagonismo por isso? Nenhum, porque no fundo ela é a protagonista. Ela é a protagonista. Kate Middleton
Agora, Ainda Kate, que não haja aceitação da parte das noivas em geral, e quem está aí em casa sabe, de que vá uma convidada vestida de branco. Mas pronto, se a noiva quer, se a noiva quer, se a noiva aceita, claro. aqui É estava mais do que claro do que a noiva queria. Claro. Porque foi tudo Exato, confeccionado pela mesma. Portanto, obviamente. nós sabemos que sim. E depois Kate é uma mulher muito segura de si própria. Claro, sem dúvida. E é símbolo de Coisa amor. que Diana não era. Diana não tinha era conflitos muito interiores, muito fortes, que não a permitiam a ser tão segura de si própria, e daí derivaram também muitas doenças, como a bulimia, a anorexia. Claro. Isso é uma demonstração de falta de autoestima e Claro. de problemas de saúde mental, que não é o tema que também nos traz aqui hoje. Mas problemas então, falando do Harry e da Meghan. Era um casamento completamente diferente. É um casamento ao qual não foi nenhum membro de nenhuma família real, a não ser os da família real britânica. Um casamento desigual em todos os sentidos, menos no amor. Acredito piamente que esse casamento tenha sido por amor. Podemos acusar Meghan de muitas coisas, ela não é... Não, porque a sociedade não adorou a Meghan como a Kate. Pronto, mas isso acontece não sempre. Abraçou. Sim, não é? Isso pode acontecer. Mas mas Meghan e Harry tiveram também o seu momento áureo. Aliás, havia muita gente que achava que Meghan e Harry eclipsavam um bocadinho Kate e William, porque Kate e William já eram um casal que estava mais visto, e estes eram a grande novidade. Aliás, uma vez mais... um casal mais constitucional, e estes eram mais disruptivos. Disruptivos, exato. Faz ela ser atriz. A ser atriz, a ser afro-americana, ser uma mulher também dela já famosa pela sua profissão. Ela não era a Angelina Jolie, não era uma Meryl Streep. Claro. Mas era famosa. Sim, sim. A Meghan era famosa, tinha uma personalidade, era uma personalidade já bastante mediática. Mas os britânicos, uma vez mais, souberam vender o produto muito bem. Todos os impérios europeus, hoje, visto com o prisma de 2024, 2025 e do século XXI, arrastam a sombra do racismo. Porque foram impérios que tiveram colónias em diferentes continentes, houve a escravatura, e embora isso seja um pouco descontextualizar o que acontecia naquele momento, obviamente há um passado colonialista, imperialista e racista, que é importante pormos sobre a mesa, e que, de certa maneira, ao entrar uma afro-americana para a Casa Real Britânica, acusada de tanta coisa ao longo dos séculos, lavava ali um bocadinho a sua imagem. Valorizou. E os britânicos souberam vender esse casamento como uma maravilha, como uma lavagem da sua imagem. Claro. Maravilhosa. Mas eu só não entendo então porque é que ela sempre se vitimizou, não? Pelo menos essa é a imagem que a sociedade tem. Porque Meghan... Em vários aspectos, não só essa Porque questão. Meghan é uma pessoa muito complicada, é uma pessoa que não nasceu, pensa ela, para ser atriz secundária, e, portanto, tinha Isabel II por cima, Camila, duquesa da Cornualha e casada com o herdeiro do trono, por cima, Kate, que era a que se casou com o herdeiro do herdeiro. Claro. E, portanto, ela era a quarta mulher daquela família. Então, ela que não gosta nem de ser a segunda, quanto mais a quarta. Isabel II, a Casa Real Britânica, fez de tudo para que se sentisse integrada. Eles, mediaticamente, eram um casal muito forte. Eu acho que Meghan e Harry deitaram tudo a perder. Sabe lá Deus porquê, o que é que vai naquelas cabeças. Exato. Porque eles eram os Fabulous Four, Kate, William, Meghan e Harry. Eram muito fortes os quatro, eram a imagem de um Reino Unido aberto ao mundo, multicultural. Incrível. Além de o Reino Unido ser um reino importante e talvez o reino mais importante do mundo, geopoliticamente e estrategicamente falando, há uma coisa também chamada Commonwealth, e, portanto, com muitos credos, diferentes raças, e ter uma afro-americana como uma das mulheres fortes na família real britânica, teria dado também um elan diferente à Commonwealth. Mas ela não quis assumir esse papel. E, portanto, houve o famoso Maxit, que para mim
foi muito mais doloroso que o Brexit e Mas lá está, deitaram porque ela tudo. foi conflituosa. Ela é conflituosa. Não é? Atenção, ela é conflituosa. Mas nós também temos o historial do Harry. O Harry Claro. também foi um adolescente muito rebelde. Claro. Podemos, evidentemente, falar dos traumas Claro. mediáticos, de ter sofrido também pela morte da mãe, etc. Claro que sim, isso é legítimo. Mas Harry também era uma pessoa problemática e continua a ser. Eram formas de chamar a atenção. Exatamente. Não é? Mas isto de ambas partes. Isto para te dizer que, embora o casamento de Carlos e Diana tenha sido um casamento, como já te disse, o mais real de todos, e Primeira Liga, um casamento real de Primeira Liga, o casamento de William e Kate continua a ser Primeira Liga. Ok, há Primeiras Ligas que são um bocadinho mais abaixo do que outras, não é? Mas o casamento de Meghan e Harry já não era Primeira Liga. Já não era Primeira Liga. Não foi Primeira Liga e ponto de situação em nenhum dos nenhuma aspectos. das aspectos. E ponto de situação agora? Eles como casal e a relação com a casa... É complicada. É Complicada complicada porque eles continuam a ser pessoas bastante complicadas, a não aceitar o organigrama da família real britânica. Recentemente, sabemos que houve uns incêndios na Califórnia e eles foram para a rua apoiar as vítimas como se eles fossem membros de uma família real. Meus queridos, vocês já não são membros da família que eles real. não querem fazer parte, mas eles querem fazer parte. Não é? Eles, desculpem-me, são os patetas. Exatamente. Olha, e nós podíamos continuar aqui a comentar casas reais. Aliás, eu quero continuar a comentar casas reais, por isso eu vou convidar novamente o Adriano, não é? Óbvio, para comentarmos a Casa Real Espanhola, Mónaco, Noruega, tudo, porque não tem fim, não temos é? fim, não temos fim. E adoramos casamentos. Adoramos casamentos. Casamentos reais mais. Adoramos casamentos. Mas olha, fazemos já um spoiler para o seguinte. Eu vou-te dizer, eu quero-te falar muito do casamento de Alberto e Charlene, porque foi o primeiro casamento patrocinado do mundo, antes das influencers viverem à grande e à francesa à custa das marcas. Sim. Estes príncipes vivem às custas das marcas. E depois o casamento de Filipe e Letícia. Aí, quando eu abrir a boca... Não, é que não há sombra para dúvida. Vai haver segundo e terceiro e vai quarto haver muitos episódio. capítulos. Exatamente. Adriana, obrigada. Obrigado, Mariana. Adorei ter-te aqui. Eu também adorei, eu adoro este tema. Eu também. Um grande beijinho. Beijinhos. Beijinhos aí para casa. Este foi um episódio do Wedding Dreams. Obrigada por assistirem. Não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube, comentar, deixar 5 estrelas no Spotify e vemo-nos no próximo episódio. Obrigada.